Olá, nesta segunda parte da conversa com Catarina Santos Botelho, começámos por falar da relação entre as funções do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. Não só quais são os poderes de cada um, mas também quais são as funções de cada um, por exemplo, a nível internacional, em que, como já devem ter reparado, em alguns casos aparece o Primeiro-Ministro a representar o país, noutros casos aparece o Presidente da República, e nem sempre é óbvio qual é que deve estar naquela função, ao contrário de outros países, por exemplo, países com um modelo mais presidencialista, em que é sempre o Presidente da República. Voltando aos poderes do Presidente, uma das razões pelas quais eles não são, muitas vezes, muito claros, é que a Constituição deixa alguma margem de interpretação em relação a esses poderes. Perguntei à Catarina como é que os diferentes presidentes têm interpretado essa margem, sobretudo desde 1982, alguns de maneira mais conservadora, outros de maneira mais assertiva. Sendo que nenhum deles, até hoje, tentou esticar totalmente os poderes que a Constituição lhe permite. E se o decidir fazer, até onde é que pode ir? Por exemplo, será que a Constituição permite governos de iniciativa presidencial? Será que um futuro presidente sair desta eleição pode ser ainda mais assertivo do que os presidentes que houve até agora? Falámos ainda de algumas ideias para rever a Constituição para alterar o cargo de Presidente da República. Por exemplo, uma ideia discutida há muitos anos de passar de 2 mandatos para um mandato único, mas mais longo, evitando assim que um Presidente passe o primeiro mandato, basicamente, a pensar na hipótese da sua reeleição. Sendo a convidada constitucionalista, falámos também um pouco sobre o papel do Tribunal Constitucional no nosso sistema político e como ele compara com outros países. Espero que gostem. Voltamos no próximo episódio. Até lá. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Outro aspecto em que a nossa instituição é às vezes omissa é na relação entre os poderes do Presidente e o poder do Primeiro-Ministro, não é? Lá está. Há países onde isso é muito claro, como em França, e o Presidente tem mais poder e o Primeiro-Ministro tem menos, e está subalternizado, e é normalíssimo haver vários Primeiros-Ministros com o mesmo Presidente, lá está, então em França é muito normal, ainda agora aconteceu também. Depois tens outros países onde o Presidente tem muito menos poder, em alguns casos é eleito indiretamente, noutros casos, como na Alemanha, por exemplo, noutros casos é eleito diretamente, mas tem muito menos poder, e portanto isso também não é tanto uma questão. No nosso caso, é uma coisa assim meio confusa, não é? Porque, teoricamente, o Presidente é o chefe de Estado, não é? E o Primeiro-Ministro é o chefe de Governo, não é? Mas depois até gera muitas confusões, não é? Até em representações internacionais. Quem é que vai? É o Presidente ou é o Primeiro-Ministro? Ou vão os dois? Desta vez vai um, outra vez vai outro. Ou seja, sempre me pareceu que a Constituição é pouco clara nesta articulação entre os dois papéis, o que às vezes gera confusões, não é? Eu creio que isso se agudiza até em temáticas que tenham a ver, porque o Presidente da República representa Portugal e representa Portugal, não é? Também perante o exterior. Portanto, isso agudiza-se e é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Portanto, aqui agudiza-se um bocadinho essa tensão. Exatamente. Nos Ministérios da Defesa e nos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, naturalmente. Bem, o que é que diz a Constituição? Diz simplesmente isto: compete ao Primeiro-Ministro, 201, número 1, a linha C, informar o Presidente da República acerca dos assuntos respeitantes à condução da política interna e externa do país. Isto foi introduzido em 82, quando se retirou a responsabilidade política do governo perante, portanto, o Presidente da República. E este dever de informação é um dever de informação muito relevante, não é? A meu ver, um Presidente da República pode demitir o governo se o Primeiro-Ministro não prestar reiteradamente as informações que são aqui solicitadas. Portanto, poderá demitir o governo ao abrigo do regular funcionamento das instituições democráticas se isto estiver em causa. Normalmente, o que é que acontece em Portugal? Costumam ser as reuniões semanais, não é? Cria-se aqui uma espécie também de costume, a Convenção Constitucional, em que temos as reuniões semanais, em que o Primeiro-Ministro, portanto, conversa com o Presidente da República. E isto é uma excelente maneira de haver uma interação, e eu penso que essa até deveria ser a forma privilegiada de o Presidente da República interagir com o Governo. Portanto, não interagir com o Governo através da comunicação social, através de comentários, portanto, de ser mais, portanto, em privado com o Primeiro-Ministro. Esse era o entendimento que tinha Cavaco Silva. Sim.
Salvo erro, não é? E eu... E Vital Moreira acha que é o ideal, não é? Acha que é o ideal. E se me perguntaste, é o ideal? Eu também creio que é o ideal. Portanto, o ideal é, apesar de eu não acompanhar as considerações do professor Vital Moreira no sentido da intervenção política do Presidente da República em relação ao, não é, ao governo, não governa, o professor Vital Moreira diz que o Presidente da República não governa, nem semi-governa, nem pode censurar a conduta política do governo. A meu ver, eu concordo com as duas primeiras partes, que não governa, nem semi-governa, mas a meu ver pode censurar a condução política do governo, desde logo através do veto político. Portanto, eu vejo aqui alguma responsabilidade política indireta. Portanto, faço a mesma leitura que faz a professora Maria Lúcia Amaral, indireta do governo perante o Presidente da República. E essa responsabilidade pode-se fazer, quer dizer, à porta fechada ou em público, não é? Eu penso que o melhor é sempre fazer-se à porta fechada, obviamente, porque as considerações... Exatamente, obviamente. Não, mas a questão é que depende do Presidente, não é? Não, e depende numa democracia, o poder vem muito do... Ou é entendido no espaço mediático, não é? Num cargo que seja de eleição direta, não é? Ou seja, é perante os eleitores, não é? Se o Presidente não explicar aos eleitores o que está a fazer, é difícil que eles saibam. Eu lembro de, a certa altura, haver uma entrevista a Cavaco Silva, quando ele ainda era Presidente. Talvez tenha sido depois, não tenho certeza. Talvez tenha sido depois com o livro de memórias, em que lhe perguntava, então, mas o senhor fez isto, fez aquilo? Ele disse, não, eu fiz. Então, mas como é que nós sabemos? Não, foi em conversa com o Primeiro-Ministro, o que acontece lá eu não posso dizer. Ou seja, é ali uma espécie de catch-22, porque ele pode exercer um poder fulcral à porta fechada, mas se tu, eleitor, não sabes que ele o usou, é como se quase não o tivesse usado, não é? Parece aquela analogia da árvore, não é? Portanto, é um cargo que é de eleição direta, não é o Tribunal Constitucional ou um Banco Central, não é? Portanto fica difícil exercer esse poder apenas à porta fechada, ou exercê-lo... Sim, o equilíbrio é muito difícil e obviamente que eu, quando digo à porta fechada, não estou a dizer que toda a atuação política indireta do Presidente seja à porta fechada. Aliás, a Constituição diz muito claramente, o Presidente pode dirigir mensagens à Assembleia da República e às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. Obviamente, a minha ideia é que não haja uma ingerência, uma interferência pública, direta, que cria alguma disrupção no sentido de criar uma percepção de ingovernabilidade. Obviamente que isto é muito mais fácil falar depois na prática, encontrar aqui realmente, não é, a linha estreita que separa uma coisa de outra. Eu há bocado falei da representação internacional. Eu tenho a ideia que há alguma ambiguidade aí também, não é? Porque há ocasiões, sobretudo, quer dizer, a maior parte das pessoas terá mais ou menos esta experiência de ligar a televisão e ver uma situação em que está o Primeiro-Ministro e outra situação em que está o Presidente da República. Não fica claro, sei lá, eu lembro-me num Conselho Europeu, por exemplo, está o Primeiro-Ministro, mas quem foi ver o Trump foi, não sei se te lembras, na altura foi o Marcelo, não é? Quem foi recebido pelo Trump na Casa Branca, não é? O que é que a Constituição diz? Quer dizer, porque é que numas situações é um e noutras situações é outro? Pois, provavelmente aí, portanto, aí um chefe de Estado recebe outro chefe de Estado. Eram os dois chefes de Estado, não é? Mas no Conselho Europeu também tem chefes de Estado, não é? Porque sim, são modelos diferentes. Pois, mas é um modelo diferente. Por exemplo, pensamos nas instituições europeias ou no direito internacional regional, por exemplo, se pensar no Conselho Europeu, não é? Muitas vezes o cumprimento dos tratados e as eventuais violações a tratados em que nós sejamos, não é, sujeitos, como a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a Carta Social Europeia, o follow-up que se faz é um follow-up mais político e aí vai mais para a parte governo ministerial. Portanto, obviamente que por vezes pode não ser fácil essa delimitação e pode gerar alguma confusão. Mas... E pode enfraquecer o poder. Repara, qualquer situação internacional que envolva a França, está lá o Macron. Enquanto com Portugal e outros países com sistema do género, varia. Né? E essa variação também pode enfraquecer um pouco a representação internacional do país. Não vejo tanto assim porque lá está, como não vejo um executivo bicéfalo, a meu ver não me faz confusão porque vejo mais como uma representação institucional da República em atos, se calhar, com outros chefes de Estado, não é? Portanto, não me queria... Mas que é o mesmo, muitas vezes... se for um sistema... Exatamente, se for um sistema presidencial, o chefe de Estado e o chefe de governo, não é? Portanto, aí não temos essa autonomização. Então vou fazer outra pergunta. O que é o chefe de Estado? Para mim, um chefe de Estado é quem representa a República e esta tarefa agudiza-se ou então reforça-se mais quando temos um Presidente da República, não é assim, não é em todos, que é eleito diretamente
uma eleição indireta não é que lhe retire a legitimidade, tem legitimidade democrática indireta, mas, por exemplo, ninguém ouve falar do Presidente da República alemão, não é? Nós falamos sempre do chefe do governo. Exato. E não propriamente do chefe de Estado. Portanto, eu acho que depende da visibilidade constitucional de cada Estado. Será um conceito um pouco fora de prazo já? Estou a ser provocador agora. Olha, realmente estás-me aqui a levantar uma questão que eu nunca pensei muito sobre isso, porque também acho que nunca me gerou assim essa confusão ao nível da representação internacional. Nunca houve, não me lembro assim de uma situação em que tenha sentido vir estar cá o Presidente e não o Primeiro-Ministro. Ok. Fica uma questão para pensar. Exato. Olha, nós falámos dos vários presidentes e eu sei que essa é uma discussão que existe também entre constitucionalistas e inclusive no livro do Vital Moreira, que já citámos aqui algumas vezes. Como é que os vários presidentes têm interpretado estes poderes? E na verdade podemos incluir todos, porque o Ian nos apanhou já o pós, primeiro o pré e depois o pós-revisão de 82. Como é que eles interpretaram os seus poderes em relação com o Primeiro-Ministro e, já agora fazendo uma pergunta mais difícil, qual é que tu achas que interpretou melhor? Essa é uma muito difícil questão. Se calhar aqui percorrer um bocadinho, então também não são muitos presidentes, é rápido, não é? Portanto, com o presidente Ramalhianos, obviamente que a minha percepção, não é? Eu só nasci no segundo mandato do presidente Ramalhianos, portanto nasci em 81, portanto tenho aqui uma percepção muito... A percepção de quem acompanhou mais a posteriori. Sim. Eu destacaria a integridade, a sobriedade, como características muito positivas e depois, obviamente, que menos positivas, se calhar podemos falar da inflexibilidade, da amplificação das tensões políticas. Então, eu não sei... lançou um partido político, caramba. Pronto, obviamente. Queres presidente mais ativo? Pronto, esta minha adversativa advém também do momento político que se vivia, que eu acho que não podemos... Eu penso que também temos que pensar... Ou seja, historicamente, um momento muito conturbado que se viveu, e pensemos que, pelo menos na minha opinião, a transição para a democracia não foi uma transição fast track. Isto não foi golpe de Estado, 25 de Abril, e no dia a seguir estamos numa democracia. Não foi, e portanto, como as feridas, não é, da ditadura demoram tempo a sarar, eu penso que o tempo político foi muito conturbado, e não estando aqui, portanto, a validar tudo o que aconteceu, nem a dizer que isso é o correto, porque obviamente não me parece que seja, creio que também temos que ter alguma contextualização histórica na maneira como criticamos o que está para trás. Depois, obviamente, a presidência de Mário Soares foi uma presidência que eu acho muito inspiradora. Eu aqui já acompanhei melhor, porque já tinha entre 5 e depois 15 anos, lembro-me perfeitamente, e a pessoa que penso que todos recordamos é de uma pessoa que tem mundo, portanto tem uma abertura ao mundo, não é, na defesa incansável da democracia, a quem também muito devemos, a integração europeia, não é, entretanto em 86, e toda a preparação para esse processo de integração europeia muito, muito importante. Aspectos menos positivos, ora bem, a sua personalidade forte, não é, a certa impulsividade que ele tinha, mas obviamente que isso também penso que deriva da sua personalidade, que era uma personalidade muito, muito direta e muito calorosa. E fez no segundo mandato, ele fez basicamente de líder da oposição, não é? Temos aí alguns aspectos, não é? Portanto, as presidências abertas até é uma ideia bastante interessante, mas que também se calhar não foram assim, também tão bem acolhidas na altura pelo então Primeiro-Ministro. Bem, mas obviamente que olhando para trás, podemos sinalizar pontos mais positivos, pontos menos negativos, mas é importante só frisar que eu penso que isto não faz de alguém um bom ou mau presidente necessariamente assim. Depois, Jorge Sampaio, um estadista, uma pessoa discreta, uma pessoa muito, muito paciente, aqui a apontar apenas aquela gestão da crise de 2004, não é, que tínhamos falado há pouquinho. Tu até deste uma ideia interessante, aquela ideia quando disseste bem, mas se calhar ele ao tentar, não é? Portanto, ele tentou fazer algo, não é? De nomear então um novo governo com base nos mesmos resultados eleitorais, portanto, de não seguir aquela convenção constitucional, e depois arrependeu-se, ou depois achou afinal isto devia ter dissolvido a Assembleia da República, pode ter sido um pouco isso, portanto, dando o desconto que nós não estávamos na cabeça do Presidente da República na altura, e desconhecemos a
micropolítica. Nós estamos sempre a falar de um lugar de quem não conhece verdadeiramente a política da altura. E eu quero sempre frisar isso. Depois, a presidência do presidente Cavaco Silva, eu creio que foi um exemplo. Eu concordo com o professor Vital Moreira, claramente, porque trouxe uma enorme dignidade à presidência, uma postura de contenção formal, grande respeito pela Constituição e, sobretudo, foi uma pessoa que, talvez eu soubesse assinalar algo, eu penso que ele conseguiu muito bem afastar aquela tentação quase narcísica, não é? Que existe do Presidente da República, não é? Do poder do Presidente, e no fundo não era o Presidente, era a Presidência da República. Eu penso que isto é dificílimo de se conseguir e eu creio que o Presidente Cavaco Silva conseguiu. Portanto, era a Presidência, a instituição. Agora, obviamente, eu como o vejo como um intelectual... é uma pessoa que tem alguma dificuldade em ligar-se emocionalmente às pessoas, não é? E obviamente pode ter passado uma imagem de menor empatia. Quando confrontamos com o atual Presidente da República, isso destaca logo a empatia, a amabilidade, não é? Uma presidência afetiva, esta personalidade especial que cria ligação com pessoas. Eu, aliás, recordo-me que quando comemoramos na Católica no Porto os 40 anos da Constituição, portanto há 9 anos atrás, convidamos o Sr. Presidente da República e o Sr. Presidente da República foi uma alegria imensa, os alunos adoraram e depois a paciência com que o Sr. Presidente teve, eu não sei, deve ter estado quase 1 hora com os alunos, a falar com os alunos, a tirar as selfies que os miúdos queriam tirar e portanto uma paciência, isso aí realmente tem um aspecto negativo, não é? De uma hiperexposição, mas também temos que ver pela positiva de ter dado uma imagem diferente do Presidente da República, mas realmente lá está portanto como negativo podemos dizer o contraponto, não é? Uma excessiva exposição mediática que muitos entendem que banaliza a relevância institucional do cargo, portanto uma certa se eu tivesse também. Não é? que assinalar com que presidência mais te identificas no sentido institucional, portanto aqui da pessoa, da instituição Presidência da República, quem melhor personificou, eu diria talvez, sim, o professor Cavaco Silva, o Presidente Cavaco Silva que melhor personificou o que deve ser um Presidente Foi na verdade da o mais contido, não é? Na interpretação dos poderes, não é? Sim. No fundo resistiu mais à tentação de usar essa margem de liberdade, né, que a Constituição dá, não é? Exatamente. De personalização. Isto leva-nos a uma questão que eu te queria fazer, que é talvez a minha maior crítica à figura do Presidente da República em Portugal. E este sistema político semipresidencial à portuguesa, não é? Que é, tu defines este poder, não é? Naquela lógica do Benjamin Constant, que tu falaste há bocado, não é? Como o quarto poder, o poder neutro. Depois Soares acaba por criar aquela figura do Presidente de todos os portugueses, portanto há aqui uma lógica quase suprapartidária. O que acontece depois na prática? Isto é um cargo político que muito dificilmente é suprapartidário. Quer dizer, estamos a ver nesta eleição com o Gouveia e Melo, que realmente não vem de nenhum partido e é o único que pode realmente afirmar que é suprapartidário, porque não está ligado a nenhum partido, mas mesmo ele, como qualquer um de nós, tem ideologia, tem subjetividade na sua visão política, mas em todos os casos que tiveste até agora, eram pessoas que tinham estado ligadas a partidos, com a única exceção do Ianes, que não estava ligado a um partido e tratou de formar o seu partido rapidamente, o PRD. Né? De resto, tiveste Soares e Sampaio do PS, Cavaco e Marcelo do PSD. Portanto, na verdade, eles não são suprapartidários. Eles vêm de um partido, têm um passado político que depois condiciona muito a maneira como eles exercem o poder na prática. Né? E depois a maneira que, para agravar isto, há algo que acontece, que eu acho que também está sujeito da mesma forma uma figura que seja realmente suprapartidária, que é... Depois, na prática, o facto deste poder ser tão cinzento também faz com que não seja claro para que é que tu foste eleita. Portanto, enquanto como Primeiro-Ministro é claríssimo para que é que ele foi eleito, não é? Os poderes que tem, num Presidente da República, tu amanhã és eleita Presidente da República e como a Constituição é muito maleável, não é óbvio para que é que tu foste eleito. Então começas a exercer o teu poder e inevitavelmente cais em controvérsias e o que aconteceu, se nós olharmos para os últimos... Eu diria pelo menos 2 últimos presidentes, mas é razoável dizer até os últimos 4, mas pelo menos os 2 últimos, a coisa correu mal no final. Com Marcelo, claramente ele começou muito melhor do que está a acabar, e com Cavaco a mesma coisa. Quer dizer, ele ganha a primeira eleição, consegue ser reconduzido, e depois acaba com uma popularidade bastante em baixo, mesmo com essa interpretação mais circunscrita, não é? Envolto em polémicas por isto e por aquilo. Ou seja, o facto de, por um lado, no fundo a minha pergunta é, o facto deste suprapartidário ser uma espécie de lirismo que depois não tem correspondência na prática, e por outro lado o facto do cargo ter estes poderes ambivalentes que permitem uma interpretação que não é clara, cria uma certa instabilidade no cargo, não é? Ou não?
percebo realmente a ideia, porque lá está, ele, não é? A ideia é ser um presidente suprapartidário, não é? Portanto, dos partidos podem apoiar as candidaturas, mas não podem capturar, não é? As candidaturas, mas depois há sempre uma certa instabilidade naquilo que vai ser, sim, o Presidente da República. E porque, como um Presidente da República tem poderes muito fortes, não é? Não tanto como num sistema presidencial, mas muito mais do que num sistema parlamentar, então, obviamente, que um distinto presidente fará uma distinta leitura dos seus poderes. Eu creio que nós não conseguimos prever, portanto, daí a importância, não é, do esclarecimento, da sociedade civil estar informada, a importância, por exemplo, dos debates presidenciais, para as pessoas poderem, tentar antecipar, não é? Bem, o que é que faria numa situação? Quando é que pensaria exercer esses seus poderes? Podemos ter assim uma visão, obviamente, aproximada, nunca o que irá acontecer, mas uma visão aproximada de qual é o pensamento de cada candidato. Concretizando esta minha pergunta, tu farias alguma alteração à Constituição, se pudesses, para tornar algum aspecto mais claro? Ou então, para adicionar poderes ou retirar poderes? A única alteração que eu proporia seria, em vez de 2 mandatos, um mandato mais longo, por exemplo, um mandato de 6 anos. Como defendia Marcelo. Exato. Talvez não 7 anos, chegou na altura a falar-se em 7 anos, porque tem aquele, lá está, a má memória histórica do Estado Novo, mas 6 anos de um mandato único, de 6 anos, eu penso que libertaria mais o Presidente da República. Vemos as grandes diferenças entre o primeiro mandato e o segundo mandato. E também queria mais arejamento democrático, mais renovação, porque eu sei que isto não é um argumento 100% válido dizer que até agora tivemos sempre 2 mandatos, mas a verdade é que tivemos sempre 2 mandatos, portanto todos os presidentes conseguiram uma reeleição. Exato. E são muito diferentes no segundo mandato do que foram no primeiro. Exatamente, e portanto para haver uma maior uniformização eu sugeria um mandato que seja um mandato suficientemente longo, se calhar 6 anos seria o mandato ideal, porque os presidentes acabam por ficar, não é, no poder durante 10 anos e pensando que não, realmente é bastante tempo. Exato, eu também sou muito favorável a essa ideia. Tenho pena que o atual presidente não tenha usado a sua magistratura de influência para tentar, pelo menos, deixar, não para ele, até porque já não seria possível, mas para o próximo presidente. Por acaso tenho pena que ele tenha deixado isso cair. Esta ideia chegou a ser proposta na última, portanto, proposta de revisão constitucional. Portanto, eu creio que foi aqui quando na quinta legislatura da Assembleia foram apresentados vários projetos. Portanto, estamos a falar aqui, não é, de 2022, 2024, quando portanto, começou portanto, a comissão eventual para a preparação de uma revisão, só que depois foi interrompido com a dissolução da Assembleia da República e com as eleições antecipadas a março de 2024, mas pelo menos um partido tinha essa proposta na Constituição para 7 anos, um mandato único de 7 anos. O PSD tinha essa proposta. E depois não voltou. Agora, entretanto, não houve mais nenhuma proposta de revisão constitucional, o que, a meu ver, de certa forma é pena. Não é que eu realmente tenha tivesse assim muitas propostas de revisão constitucional nesta parte da Constituição Política, mas certamente outras pessoas teriam, não é? Portanto, certamente vários académicos têm propostas. O professor Vital Moreira, neste livro, que Presidente para Portugal, tem uma parte no final em que tem uma série de propostas, no fundo, para parlamentarizar o regime. Tem, por exemplo, a proposta da moção de censura construtiva, que seria... Como em Espanha, salvo erro, não é? Como existe nos sistemas em vários sistemas parlamentares, que é a ideia de que quando se derruba um governo, portanto, há uma alternativa de governo. Ou seja, derruba-se aquele governo e já se forma um novo governo. Já há um programa que vai ser apreciado, um novo governo que não é formado. Não se pode derrubar sem ter uma alternativa. Exato, a ideia de estabilidade governativa. Agora, obviamente que isso nunca seria possível no nosso desenho constitucional, que diz muito claramente que é o Presidente da República que nomeia o Primeiro-Ministro, tendo em conta os resultados eleitorais. Isso não seria possível. É uma ideia, ela já foi proposta, eu creio que até não seja há muitos anos atrás, pela juventude, pela JSD, eu também creio que já estava numa proposta do PS, já antiga. Portanto, é uma ideia que de vez em quando é revisitada. Mas eu penso que sobretudo porque é que era importante olharmos para a Constituição, porque aliás a minha Constituição muito velhinha, que podem aqui ver, de 2005, que portanto ainda continua a mesma, já está aqui quase a desintegrar-se. Portanto, 2005 foi a última revisão constitucional, passaram 20 anos e há 20 anos que nós não revisitamos a Constituição. Eu penso que é muito importante, porque a Constituição tem aquele paradoxo, não é? De, ao mesmo tempo que ela é a permanência, que ela é a estabilidade,
ela também tem que se adaptar aos novos tempos, porque senão corre o risco de se fossilizar, de se tornar desatualizada e de perder algo que é importantíssimo, que é a sua força normativa. Um grande académico, Karl Loewenstein, que era um alemão judeu que teve que emigrar, como Hannah Arendt, como Karl Mannheim e tantos outros, para os Estados Unidos na altura, porque ficaram apátridas e eram perseguidos, ele pensou muito, mas como é que é possível? Como é que é possível que as constituições não tenham impedido os totalitarismos? Como é que isto sucedeu? E ele depois desenvolveu o conceito de constituição normativa, em que ele disse, uma constituição tem que, para uma constituição ser uma verdadeira constituição, ela tem que estar em vigor, tem que ser operante. O que é que isto significa? Significa que as pessoas têm que se rever nesta constituição. Significa que tem que haver uma adequação entre o que está aqui escrito e o que é a prática constitucional. Senão, o que é que são as constituições? São meras fachadas. Não... Museu, exato. Por acaso hei de fazer um episódio sobre a Constituição, quer dizer, mais abrangente, não é? Este foi sobre o papel do Presidente exclusivamente, não é? E na verdade seria interessante, porque é um tema referido tantas vezes, não é? Se devia ou não alterar a Constituição e em que é que se devia alterar, não é? E com opiniões em todos os sentidos que valia a pena fazer, e até a parte a própria história da Constituição, que é interessante, não é? Sim. Ainda por cima está quase a fazer 50 anos. Exatamente, quase a fazer 50 anos. Da aprovação da Constituição. Olha, olhando para as eleições que aí vêm, e que na verdade é o mote para este episódio, não é? Embora aqui estejamos a seguir uma abordagem mais estrutural, algo que está na cabeça de muita gente e que liga àquilo que nós falámos aqui é em que medida é que um presidente que queira ser mais interventivo, e aqui toda a gente está a pensar em André Ventura, não é? Ou seja, alguém que queira, no fundo, ser eleito para presidente e tenha ambições de uma maior intervenção política, pode esticar o cargo de acordo com o que está na Constituição e ter um papel mais interventivo. Não é? Isto já agora, para dar o seu dono, foi uma pergunta que duas pessoas deixaram nas redes sociais do podcast, o Luís Sepúlveda e o João Barbosa. E no fundo a pergunta deles é até que ponto até onde pode ir, com a Constituição atual, um presidente eleito e que queira ter ambições não apenas de chefe de Estado, mas de influenciar o governo, não é? Com esta Constituição, até onde é que pode ir? Ora bem, eu creio que essa é uma pergunta muito interessante e a resposta é um bocadinho ambígua, porque a Constituição, quando foi pensada, e aliás é algo que o professor Vital Moreira fala neste livro, que é Presidente da República para Portugal, ele fala da sua experiência enquanto deputado constituinte, e ele diz muito claramente, nós quando desenhamos a Constituição, nós nunca pensamos, nem equacionamos a probabilidade de, portanto, o Presidente da República, este órgão político de soberania, não cumprir o que está aqui. E porque isso é assim, não existe, por exemplo, como há noutros países, a figura do impeachment ou do recall, ou seja, não há a possibilidade de destituir o Presidente da República. Ia-te perguntar sobre isso. Portanto, não há a possibilidade de fiscalizar os atos. Portanto, há a ausência de duas responsabilidades, de responsabilidade jurídico-constitucional e política. Passo a explicar. Porquê é que não há responsabilidade jurídico-constitucional? Porque um ato do Presidente da República é um ato político, não é sindicável perante o nosso Tribunal Constitucional. Apesar de realmente a Constituição dizer no artigo 3, número 3, que é um dos artigos mais importantes, que todos os atos jurídico-públicos têm de estar em conformidade com a Constituição. Depois, a nossa fiscalização perante o Tribunal é só de normas, portanto, atos normativos. Temos essa questão. Depois temos a questão política. Não há uma responsabilização política. Não se diz aqui, se o Presidente da República não promulgar ou votar neste prazo, há alguma consequência. Não há consequências políticas. As consequências políticas serão um bocadinho indiretas. Por exemplo, se ele ainda tiver um segundo mandato, eventualmente poderá não conseguir ser eleito para um segundo mandato, eventualmente. São apenas eleitorais, não é? Ou seja, não há, no fundo não há mesmo, ou seja, por acaso essas duas questões são interessantes porque eu também nas minhas aulas de Constitucional de vez em quando deparo-me com olhos assim muito esbugalhados. Senhora professora, não estou a perceber. Então está-me a dizer que se não fizer alguma coisa não há nenhuma maneira. Não, portanto, nós partimos do princípio que há um cumprimento, mas eu não quero dar ideias a ninguém, mas por exemplo, vamos supor, veto, não é? Nós em Portugal não temos o pocket veto. O que é o pocket veto? O veto de gaveta seria, eu recebo uma lei, não é? Sou Presidente, recebo uma lei, posso promulgar ou vetar. Não me está a apetecer muito vetar, pois tenho que fundamentar, tenho que dizer porque é que eu discordo, mas eu no fundo não concordo nada com isto e não quero votar. Ponho na gaveta ou no bolso, não é? Pocket veto, e nunca mais fala. O que é que acontece? Nós não prevemos o pocket veto, mas a nossa Constituição diz, artigo 137, que a ausência de promulgação determina a inexistência do ato. Traduzindo para miúdos, se não houver uma promulgação, aquela lei nunca pode entrar em vigor. É sério? Portanto,
em rigor, portanto, o Presidente poderia boicotar o processo legislativo não promulgando, mas obviamente que isso não acontece. Isso é um poder gigante. Porque lá está, porque a Constituição está desenhada para ser cumprida. Está bem, depois obrigadinho. Portanto, essa é a ideia da nossa Constituição. E Vital Moreira diz isso muito claramente, também no livro, e dos pais constituintes, quando criaram a nossa Constituição, não pensam em que seja incumprida. Portanto, e está lá, um dos deveres do Presidente é cumprir, fazer cumprir. Né? Aliás, o Presidente da República, quando toma posse, ele presta juramento à Constituição. Ele é um dos garantes da Constituição. Portanto, nós estamos a partir do princípio que o Presidente vai violar a Constituição. É a mesma coisa que o Tribunal Constitucional. Também não partimos do princípio que um juiz do Tribunal Constitucional vá violar a Constituição certo. E não temos um processo de destituição de juízes também, não é? Portanto, partimos do princípio de que os órgãos de soberania, não é, exercem cabalmente as suas funções. Não sei se eu respondi bem. Respondeste muito bem e, na verdade, esta é uma pergunta... Ainda bem que fomos aqui, porque esta é uma pergunta muito interessante, porque quer dizer, a diferença é que o Presidente tem mais poder e é uma pessoa única. Ou seja, no Constitucional ou noutro órgão do género, é pouco crível que, de repente... Sim, é um órgão colegial, é isso um que queres dizer, colegial, que é não unipessoal. E de repente vais ter toda a gente a incumprir a Constituição. No caso do Presidente é uma pessoa só, não é? Portanto, se essa pessoa... Estás muito mais nas mãos de uma pessoa só. E realmente é um cargo que, nesse sentido, tem esse poder desconforme de não, ao contrário do Primeiro-Ministro, não prestar contas a ninguém, exceto aos eleitores de 5 em 5 anos, e ter uma série desses poderes de boicotar... No fundo, boicotar a governação, não é? Como é que é? Pocket veto, ou Pocket veto, não é? O veto de bolso, a admissão do governo, não é? Que nunca foi usada, mas é uma prerrogativa do Presidente. Pode ser utilizado. Depois há alguns checks and balances. Atenção, por exemplo, imaginemos o Presidente da República veta uma lei da Assembleia da República. A Assembleia pode superar o veto, não é? Pode confirmar. Mas lá está, portanto, não é? Aí é diferente. Há alguma possibilidade, mas assim, no limite, pode haver uma dissolução da Assembleia da República sem nenhuma razão, não é? Porque sim. Não é? Agora, obviamente que depois o Presidente da República também pagará todos os custos políticos por isso, não é? Pelas decisões que toma. Eu penso que a Constituição foi desenhada assim, mas apesar de tudo eu creio que é uma Constituição bastante robusta do ponto de vista dos freios e contrapesos. Eu não considero a nossa... Agora, se me perguntares, o nosso desenho constitucional é problemático sobre o ponto de vista de uma possível erosão democrática? Eu até diria, eu não sei se também depende tanto do desenho constitucional do ponto de vista do desenho político. Acho que não depende tanto do sistema político, apesar de o sistema político semipresidencial está no top 2, ou seja, o sistema que melhor protege uma democracia, portanto, é o sistema parlamentar. E, seguidamente, o sistema semipresidencial, sobretudo se for como o nosso, Premier Presidential, ou seja, em que o governo não tem uma dependência política stricto sensu perante o Presidente da República. Nesse mais aspecto parlamentar, é bom. mais protege. Exatamente. Agora, há outras coisas tão importantes na Constituição, para além do sistema político, que é o próprio desenho constitucional. Depois há tudo aquilo que é absolutamente importante para a saúde democrática. Não é só para a saúde, neste caso é para a vida, não é, da democracia, que é desde logo a independência do poder judicial, haver, portanto, uma cultura também cívica nesse aspecto, e portanto eu creio que obviamente que nós estamos, não é, os populismos, não é, que já vêm de muito de trás, não são uma coisa do século XXI, apesar de Rosan Vallon chamou o século XXI como o século do populismo, mas realmente eu creio que os Estados, as democracias liberais têm ferramentas para controlar o populismo. Agora a questão tem também a haver uma sociedade civil atenta. As elites têm de continuar a estar preocupadas. Sim, a Constituição não vive sozinha, não é? Exatamente. Claro. A Constituição não é... Portanto, mas tem assim uma série de contrapesos e de ferramentas. Sim. E já agora, já que te tenho aqui, não é, constitucionalista, como é que o nosso... Enfim, estava um episódio só. Estou a tentar fazer esta pergunta. O Tribunal Constitucional é o outro contrapeso, não é, no nosso sistema, não é? Mas o nosso Constitucional tem um papel que também não é exatamente igual ao que existe noutros países e não é em todos os momentos sempre o mesmo também, não é? Ou seja, por exemplo, nos Estados Unidos nós estamos habituadíssimos a ver acho que se pode dizer o equivalente ao nosso Constitucional, que é o Supremo Tribunal, a ter uma intervenção na validação das leis, não é? Cá em Portugal tu tens isso tecnicamente, mas
na maior parte do tempo não é algo muito ativo. Foi ativo durante o período da Troika, o Tribunal Constitucional foi muito ativo, no resto do tempo não tem um papel tão ativo como noutras geografias, não é? E o Constitucional, desculpa, já agora só para acrescentar, foi justamente uma criação da revisão de 82, né, que substituiu o Conselho da Revolução. Foi uma importantíssima criação, não é? Porque na nossa redação originária tínhamos o Conselho de Revolução, que era um órgão militar, que era no fundo o órgão responsável pela fiscalização da constitucionalidade das normas, que tinha uma comissão constitucional que o ajudava, mas que dava pareceres obrigatórios não vinculativos, portanto, que foram, apesar de tudo, seguidos na maior parte das vezes. Portanto, isto era altamente problemático do ponto de vista do Estado de Direito Democrático e do pluralismo democrático e tudo mais. Portanto, temos um Tribunal Constitucional, felizmente. Eu acabo por ser um bocadinho crítica dessas ideias de o Tribunal é ativista, o Tribunal não é ativista, porque muitas vezes eu creio que utilizamos essa expressão ativismo desadequadamente, que é, nós usamos ativismo muitas vezes para criticar quando não gostamos, não concordamos com ela. Isso é uma decisão ativista. Se nós concordamos, uma decisão absolutamente luminosa, fantástica, clarividente do Tribunal. Eu penso que o Tribunal tem tido decisões muito importantes. Obviamente que aquilo que dizes é verdade, porque ele ganhou uma grande, digamos assim, visibilidade internacional. Nota-se isso, por exemplo, nos congressos internacionais, em que haveria um interesse assim menor em saber o que é a jurisprudência constitucional em Portugal e como é que é a Constituição portuguesa. Nessa altura realmente da Troika, que gerou ali bastante curiosidade, não é? As decisões do Tribunal, portanto, e eu creio que até foi muito positivo para o interesse que nós agora notamos nos académicos internacionais por querer perceber como é que é a Constituição portuguesa e como é que funciona o nosso Tribunal. Agora, eu penso que depende muito das matérias, depende da composição, mas sem dúvida é um órgão tão importante para a nossa democracia, porque funciona, lá está, é um órgão contra-maioritário que tem bastantes competências, se nós pensamos até do ponto de vista de direito comparado, muito mais do que o Conselho Constitucional francês, por exemplo, que só com a revisão Sarkozy é que passou a ter controle depois da norma estar em vigor, antes tinha só preventivo. Nós temos um tribunal que é uma justiça constitucional, não é forte assim como a Alemanha e a Espanha, que têm o recurso de amparo, mas também já o tiveram que matizar bastante. Mas é o recurso de amparo? O recurso de amparo significa a possibilidade de os particulares apresentarem um processo perante o Tribunal Constitucional por violação, por exemplo, de direitos fundamentais. Isso não sucede em Portugal. Em Portugal, o acesso ao Tribunal Constitucional é sempre indireto, ou seja, eu tenho que provocar um processo nos tribunais ordinários, nos tribunais comuns, e então, se eu conseguir um advogado fantástico de elevado mérito técnico-jurídico, talvez eu conseguirei passar na estreita porta do Tribunal Constitucional do que é o conceito funcional de norma, porque o Tribunal não pode controlar decisões, só pode controlar normas. Isto é uma questão assim bastante complexa, mas assim tentando... Para um episódio. Está para um episódio, mas assim, em um segundo e resumindo, é realmente esta ideia de que nós não temos, é a única coisa, o único aspecto assim que poderia enriquecer a nossa portanto, fiscalização da constitucionalidade, mas que não vem sem problemas, que ele em Espanha e na Alemanha tem tido muitos problemas, porque depois gera muitos mais recursos em top do tribunal, claro, portanto pois. Teria que ser algo pensado, muito bem pensado a ser admitido. Mas o que é que eu queria dizer com isto? Que eu penso que temos um sistema de fiscalização bastante rico, do ponto de vista de direito comparado, e que, portanto, é um ótimo, é um excelente contributo para a qualidade da nossa democracia e a independência de todos os tribunais, porque todos os tribunais também são, entre aspas, tribunais constitucionais. Nós temos uma mistura entre o modelo austríaco de termos um Tribunal Constitucional, mas nós, via Brasil, herdamos o modelo da Constituição dos Estados Unidos. A Constituição brasileira influenciou a primeira Constituição Republicana Portuguesa, de 1911, e trouxe o modelo dos Estados Unidos, em que não há um Tribunal Constitucional per se, não é? Existe o Supreme Court, é o Tribunal Supremo, mas em que todos os tribunais fiscalizam a constitucionalidade das normas. E isto é algo muito importante que eu penso que as pessoas não têm ideia que nós temos em Portugal, porque, por exemplo, em Espanha, em Itália, na Alemanha, um juiz de um tribunal, sei lá, aqui em Lisboa ou no Porto, que detecta uma inconstitucionalidade, ele tem que suspender o processo e remete aquela decisão, remete a questão ao Tribunal Constitucional daquele país. Aqui em Portugal não. Aqui em Portugal, um juiz que sinaliza uma inconstitucionalidade pode não aplicar aquela norma. Portanto, isto vem da Judicial Review of Legislation norte-americana, e o que dá uma enorme riqueza. Complica muito a vida aos meus alunos de Direito Constitucional, porque é um sistema muito mais complexo, mas que é um reforço garantístico que nós temos. Portanto, todos os juízes em Portugal são também, entre aspas, juízes constitucionais e têm a responsabilidade do cumprimento da Constituição. E isto, a meu ver, é uma mais-valia do nosso sistema e que também contribui para
frenar, digamos assim, eventuais retrocessos democráticos que possam um dia vir a suceder ou não. Exato, é mais um freio e contrapeso. Interessante. Por acaso não sabia disso. Catarina, foi uma bela conversa. Alguma coisa que eu não tenha perguntado? Quisesses falar? Uma pergunta que eu acho que é interessante, ou seja, uma questão interessante também é a questão dos governos de iniciativa presidencial. Eu, como constitucionalista, divirto-me muito na comunicação social quando temos uma situação de instabilidade governativa. Há sempre aquela ideia, e então agora, se o Presidente da República criasse um governo de iniciativa presidencial, porque é de facto o que nós na história tivemos, não é? Tivemos então 3 governos, de Nobre da Costa, Carlos Mota Pinto e de Maria de Lourdes, a engenheira Maria de Lourdes de Pitacilgo, que foram 3 governos de iniciativa presidencial. Pré-82. Exatamente, lá está, 82. Então, na doutrina, há aqui também alguma discussão sobre, neste momento, pós-revisão de 82, podem ou não existir governos de iniciativa presidencial. O professor Vital Moreira entende que não podem existir governos de iniciativa presidencial, porque a ideia do professor Vital Moreira é, já tínhamos falado, não é? O governo não é responsável perante o Presidente da República, o Presidente da República não tem que se imiscuir. Aliás, o professor Vital Moreira entende até que o Presidente da República não pode recusar ministros que o Primeiro-Ministro lhe proponha. Na minha perspectiva pode, mas o professor Vital Moreira entende que não pode. E então depois há outra doutrina, por exemplo, o professor Carlos Blanco de Moraes, que tem uma leitura muito interessante, que é ele olha para o artigo 195, número 2, o artigo em que o Presidente pode demitir o Governo quando está em causa o regular funcionamento das instituições democráticas, e ele vê-o assim como um espelho invertido, ou seja, se ele pode demitir, também pode nomear um novo Governo quando estiver em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. Pensemos, por exemplo, um Governo de salvação nacional, não é? Um Governo tecnocrático que seja necessário de realizar. Como em Itália, exatamente. O caso italiano é um caso engraçado, porque é um caso parlamentar, é um sistema parlamentar. Exatamente, o Presidente é eleito indiretamente, mas neste aspecto tem mais poder do que o nosso. Que é muito interessante. Portanto, um sistema parlamentar permitiu, por exemplo, o governo Draghi, não é? Exato, o governo e o Monti, e outros, Monti, vários governos de iniciativa presidencial. Portanto, a meu ver, eu concordo que possam existir governos de iniciativa presidencial. Eu creio que a baliza foi muito bem sinalizada no livro do professor Paulo Rangel, dos Elementos de Política Constitucional, quando ele diz que a baliza é sempre a baliza parlamentar, ou seja, da investidura parlamentar, da sustentabilidade parlamentar. Portanto, obviamente que é muito difícil criar um governo de iniciativa presidencial. Por exemplo, na altura, em 2015, era muito difícil para o Presidente Cavaco Silva. Algumas pessoas propuseram. Porquê que o Presidente Cavaco Silva não queria um governo de iniciativa presidencial? Mas havia um ambiente político muito delicado com a introdução da ideia da geringonça e da coligação pós-eleitoral. Muito dificilmente seria a altura ideal para haver um diálogo entre os partidos e permitir isso. Portanto, era uma altura bastante complicada. Mas eu creio que se tiverem criadas as condições políticas para tal suceder, por que não haver um governo de iniciativa presidencial? A meu ver, é possível. Para quem nos está a ouvir, um governo de iniciativa presidencial não seria, por exemplo, Marcelo ter empossado Mário Centeno, como se falou em 2023, salvo erro, quando caiu o governo de António Costa, porque aí era uma recomendação do PS. Exato. Seria Marcelo ter dito, não, o que eu vou fazer é aqui uma coisa diferente, vou arranjar uma pessoa que eventualmente não está ligada a nenhum partido ou não está no Parlamento e vou ver se consigo encontrar no Parlamento apoio para esta pessoa ser Primeiro-Ministro. Exatamente, exatamente. Isso, e se calhar com algumas personalidades influentes e relevantes politicamente para as forças políticas maioritárias, porque não nos esqueçamos que depois esse governo tem de pelo menos não ser rejeitado, claro. Precisa da tal investidura pelo menos tácita, não é? Isso é o que acontece em França, na verdade, não é? Cai um governo e o Macron vai buscar outro primeiro-ministro e lá tenta conseguir que ele tenha algum apoio no Parlamento. Não é? No fundo é isso. Não é? Mas realmente, como não se verificou, não é? Desde 82, claro realmente sim. Temos aí essa memória histórica que um dia até pode ser que se venha a repetir. Sim, e é uma intromissão. Aliás, neste exemplo até poderia acontecer com a mesma pessoa. Vamos imaginar Centeno, não é? Ele podia ter sido uma ideia de Marcelo e aí seria um governo de iniciativa presidencial. No caso, foi proposto pelo PS, não é? Mas não é despiciando ter sido proposto pelo PS e não ser de iniciativa do Presidente, não é? Mudam poucas coisas, não é? Um Presidente que propõe ele próprio uma pessoa para Primeiro-Ministro está a ter um papel muito mais ativo do que simplesmente validar a escolha do partido, não é? Mas se nós tivermos uma leitura mais de um sistema parlamentar stricto sensu, vamos deixar de fora o caso italiano que realmente que foge um bocadinho à regra, realmente temos mais dificuldade, portanto, quem defende um parlamentarismo mais puro, digamos assim, tem mais dificuldade em admitir os governos de iniciativa presidencial. Entendo que o Presidente da República portanto, no fundo é apenas o dar posse, ele não deve ter uma intervenção, ele não deve, por exemplo, poder escolher, em vez do primeiro, o número 2 de um determinado partido.
Coisa que, segundo a nossa Constituição, pode suceder. Não é a nossa tradição, não é a nossa praxis constitucional, mas pode acontecer. Exato, lá está. Outra latitude de interpretação da Constituição. Catarina, obrigadíssimo. Foi muito útil esta conversa para saber mais sobre este tema. Obrigado. Obrigada, eu. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.